Vai começar a semana 12, teremos o Thursday Night Football entre Buffalo Bills contra o Houston Texans e é hora de trazer os palpites desta semana que tem jogos aqui bastante complicados, então a gente vai fazer o que a gente gosta, né? A gente vai dar pitaco e tomar xingo, porque se a gente acertar, a gente toma bronca, se a gente errar, a gente toma bronca também. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta quinta-feira com mais um vídeo de mandinar, né? Tentando acertar aqui, palpitando sobre os jogos, comentando, analisando cada uma das partidas dessa semana 12. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like também, deixa o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do Toque Passa, a gente precisa contar com a ajuda de vocês, porque vocês fazem a diferença mesmo, tá? Então, vamos nessa. Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral também lá para o Gol, né? Meu trabalho, quem gosta do futebol da bola redonda, aqui embaixo na descrição tem o link para você ir lá no YouTube do Gol. Saiu um podcast ontem maravilhoso falando de seleção brasileira, já projetando Copa do Mundo e tudo mais. Mas vamos lá, com uma dica muito boa, que é a Invictus. Especial, parceiraça aqui do canal, mochila, essa camisa tá muito bonita mesmo, essa garrafa é sensacional, esses uniformes aqui, essas camisas, né, que você pode ter, todos os produtos licenciados, você pode trocar o time, tem toda a informação aqui direitinho lá, cara, altíssima qualidade, cupom Toque Passa dá 10% de desconto. Comprou a mochila, cara, você pode colocar aqui, ó, se você tiver mais de um time, você pode, olha lá quantas opções você tem de logos para colocar, muito legal mesmo. Vale muito a pena, cupom Toque Passa dá 10% de desconto, não só nos produtos da NFL, que você encontra pelo QR Code aqui, ó, mas todos os produtos da Invictus. Então você vai lá, é Black November, aproveitem mais 10% com o cupom Toque Passa, mas esse QR Code leva para essa página aqui, que é direto a página de NFL, tá? Então confira, vale a pena. Vamos lá, trazer notícias do que nós temos para os próximos dias, antes de ir para os palpites, tá? Vou começar aqui falando dos Texans, que não terão o CJ Stroud mais uma vez, terceiro jogo, ele se machucou na semana 12, teve uma concussão na semana 12 contra o Denver Broncos, ficou de fora da vitória contra os Jaguars, depois contra os Titans, Davis Mills jogou, foi suficiente, foi capaz de levar aquela virada, né, no quarto período contra os Jaguars, fez um jogo ok contra os Titans, mas agora a missão é contra o Buffalo Bills. Daqui a pouco a gente vai trazer palpite. Só é preocupante tanto tempo fora, com concussão. Eu achei que ele não jogaria contra os Titans porque seria poupado, né? Pensando no que vem aí pelo jogo na semana curta. Falei, não joga contra os Titans, Davis Mills basta. E aí contra os Bills vai precisar dele e ele vai estar à disposição. Não é o caso, tá? Burrow tá treinando. Por que o Burrow tá treinando, cara? Por que o Burrow vai jogar? Por que o Burrow vai entrar em campo com esse time? Nossa senhora, eu vou falar pra você, viu? Tem coisa que eu não consigo entender. Uma ânsia de jogar. Bom, tá treinando aí, ele espera poder jogar, né? Tem aquele Turf Toe, né? Aquele problema que é de ligamento ali. É chatíssimo, complicada, uma lesão que incomoda bastante e ele tá tentando acelerar o processo pra voltar e eu não consigo ver por quê. Porque eu não consigo, né? Não dá, o time é muito ruim. Os Steelers, aí sim, o Aaron Rodgers faz sentido, né? Ele tem uma lesão na mão esquerda, espera treinar nesta quinta-feira para jogar contra os Bears no final de semana, quer rever o filho, né? Eu trouxe aqui a informação enquanto a gente fazia a nossa live, ele espera poder jogar contra os Bears. Eu não gosto muito, é a mão esquerda, mas você tem que segurar, né? Às vezes você cai e bate. Bom, se ele se sentir saudável, vai pro jogo, mas não é uma partida fácil, não, principalmente contra o Chicago Bears, que tá louco pra ter uma vingança. O Jackson Dart também está em vias de voltar, deve jogar pela equipe dos Giants contra os Lions, ele que motivou toda aquela saída ali, né, do Debo, porque dava a entender que o Debo tava tentando ir assassinar, né, o Dart, para poder salvar o próprio emprego. Então ele tava colocando o cara em campo, teve concussão, queria voltar ele em campo, outro jogo tomou pancada e volta também. Então saiu agora, o Jackson Dart deve voltar. Os Colts, isso aqui é interessante, hein? Porque é um dos grandes jogos do final de semana, a gente vai falar dessa partida aqui, e olha, Charvarius Ward deve voltar, então ele pode jogar aqui contra os Chiefs, Sauce Gardner e Charvarius Ward.
interessante, hein? Uma duplinha muito boa aqui. A gente vai conversar mais sobre essa partida daqui a pouquinho nos palpites. Mais uma notícia: Shedeur Sanders vai ser titular no jogo contra os Raiders, né? O Stefanski aí confirmou então que tá fora o Dillon Gabriel, né? Tá no protocolo de concussão, então tá fora dessa partida aqui, não vai conseguir ficar à disposição. E confirmando só uma sensação que a gente tinha, o Michael Penix vai ter que passar por cirurgia, então tá fora da temporada, teve uma ruptura parcial, tá? Do ligamento do joelho, cruzado anterior do joelho, não é do joelho que ele teve já problemas na época de college, então é um novo problema para um cara que já teve muitos problemas. Eu não sei até que ponto isso aqui me deixa mais ou menos feliz, né? Menos seguro de alguma coisa. Então agora vamos lá, coloquei aqui na tela os palpites, a gente tem que fazer. O Ivo não veio hoje, então eu separei aqui, eu fiz questão, a semana passada ele veio falar que eu tinha errado e tudo mais, aí eu vi aqui que a gente tivemos 15 partidas na semana passada, e a gente concordou em 12 palpites. Desses palpites que a gente concordou, a gente acertou 8 e errou 4. Erramos aqui Atlanta, né? A gente achou que Atlanta venceria, achamos que os Chargers venceriam, achamos que Kansas City venceria e achamos que o Detroit Lions venceria também. Erramos esses palpites aqui, né? Os Panthers ganharam, os Jaguars passaram o carro para cima de Los Angeles, Kansas City perdeu para o Denver Broncos e os Eagles venceram o Detroit Lions aí para alegria dos torcedores. Nos palpites divididos foram 3, tá? E aí o Ivo semana passada foi falar que ele tinha acertado um, que eu errei. Ele errou os 3 e eu acertei esses 3. Então nos divididos aqui não teve nada, cara. Aqui, ó, ele foi de Tampa Bay contra Buffalo, eu fui de Buffalo. Ele foi de Minnesota contra Chicago, eu fui de Chicago e ainda cravei. Eu falei vitória com o field goal do Cairo, porque a gente gravou os palpites no dia que era aniversário do Cairo, né? Eu cravei até o jeito que venceria, e aí eu vou até dar uma colher de chá. Ele falou que não poderia apostar no San Francisco 49ers, que ele tinha que ir de Arizona Cardinals por ser torcedor e porque ficaria feio. Eu fui de 49ers e os 49ers venceram essa partida, mas ele argumentou bastante ali porque que seria vitória dos Cardinals. Tá aí, né, Ivo? Aí não aparece. É assim. Mas ele mandou os palpites dele, que depois ele vai falar que foi mentira, que eu mexi aqui, mas ele mandou por mensagem, eu pedi pra ele mandou por mensagem pra mim. Tá aí, tá? Eu vou colocar na tela desse jeito e a gente vai comentando cada um dos jogos, começando com o Thursday Night Football, nesta quinta-feira, 10h15 da noite, no NRG Stadium, em Houston, Buffalo Bills e Houston Texans, transmissão que tá lá do Sport TV 3 e do GE TV, né? Colocando a artezinha aqui da NFL, lembrando que todos os jogos você confere no Game Pass, no DAZN. Estou lá como comentarista, tem muito comentarista, o time é timaço mesmo, assim, vale a pena. Todos os jogos você confere, basicamente todos estão com transmissão em português, então você pode assistir em inglês, você pode assistir em português, tem Red Zone, você não tem que... onde vai passar o jogo? Passa todos, tá? Então DAZN, Game Pass, tá, vale muito a pena, tá? Vamos lá falar desse Thursday Night Football, porque, como eu disse, o Stroud segue de fora desse jogo, terceira partida. Jalen Pitre também tá fora do jogo, não tem condições aqui de jogar. Protocolo de concussão, né? É um problema, porque ele é um excelente slot corner, ele é um ótimo safety, é um cara que faz muito bem a função dele, mas tá fora mais uma vez. Então a gente fica com essa dúvida do que vai acontecer nesse jogo. A tendência seria os Bills terem esse favoritismo, mesmo jogando fora de casa numa semana curta. Os Bills não terão o Dalton Kincaid, que tem um problema de muscular, hamstring, né, o posterior da coxa, não tem o Kurt Samuel e o Mecole Hardman também está fora da partida. São 3 desfalques para a equipe dos Buffalo Bills antes, né, de sair ali o report. Já saiu o report, esses caras estão fora desse jogo. O que vai ser interessante nessa partida? Eu quero ver o que o Josh Allen vai fazer contra um pass rush muito forte. A gente tá falando de Will Anderson, a gente tá falando do Daniel Hunter. Não vai dar pra ficar indo pro lado, estendendo jogada como ficou fazendo, né? Como costuma fazer o Josh Allen. Vai ser pesado. Eu vejo um favoritismo dos Bills, principalmente por ser o Davis Mills.
né? Eu acho que o Davis Mills, a defesa dos Bills, por mais que tenha vários problemas, a competição é baixa com o Davis Mills, né? Ele ainda é num nível muito inferior ao que tem com o CJ Stroud, que teria com o CJ Stroud, por mais que você tenha ali bons jogadores, bons recebedores nesse time. É um limitante bem grande aqui a questão, até o jogo terrestre também não tem encaixado tão bem assim. Eu vou ficar numa vitória dos Bills, o Ivo foi de Bills e eu vou de Bills, a gente vai ficar aqui junto nesses palpites, tá? A gente não vai ter problema nessa quinta-feira não, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, de poucos pontos, porque eu acredito que a defesa dos Texans vai dar trabalho para o Josh Allen, tá? E o ataque dos Texans, ele é limitado de qualquer jeito. Sofreu já contra os Titans, então não consigo confiar muita coisa não. Ainda pro domingo, primeiro horário, 3 da tarde do horário de Brasília, o New York Jets, campanha 2-8, enfrenta o Baltimore Ravens, que tá 5-5, 50% aqui pro Baltimore Ravens, sonhando com vaga nos playoffs, um time que vem numa sequência de vitórias, jogando em casa no MIT Stadium, não tem muito para onde ir, né? O Lamar Jackson apareceu até na questão de lesão, mas os Jets são muito fracos. São muito fracos. Com todas as mudanças, com todas as perdas também. O Ivo foi de Jets. Eu até fiquei... Será que ele tá certo, né? Sem o Fields, agora o time vai? Eu também acho que o Tyrod Taylor não vai conseguir fazer algo a mais, não. Tem como imaginar o Breece Hall correndo, mas eu acho que a defesa dos Ravens deu uma melhorada. É um jogo muito importante jogando em casa. Eu vou de Ravens. A gente tem aqui a primeira discordância nos palpites, o Ivo indo de Jets. Não sei não o que o Ivo tá fazendo da vida dele, tá? Mas eu vou aqui. Pittsburgh Steelers, campanha 6-4, de olho nos Ravens, não pode bobear não. Contra o Chicago Bears, jogando lá no Soldier Field em Chicago, os Bears que estão 7-3, os Bears que lideram a divisão, os Bears que estão 5-0 em jogos de uma posse apenas, né? Em jogos apertados aqui, o pão tá caindo com a manteiga para cima, para o Chicago, que geralmente caía para baixo e agora tá caindo virada para cima, né? É um jogo que me chama a atenção o que vai acontecer com o Aaron Rodgers, essa questão da lesão na mão, o quanto que ele vai conseguir jogar com o Mason Rudolph, do que tá, se ele tiver que entrar, né? Porque por mais que seja a mão esquerda, que eu disse, você tem que ter aquela segurar ali a bola, o jeito que você cai também traz. Eu não sei, eu tô propenso. O Ivo foi de Bears e eu tô propenso a ir de Bears de novo. Eu acho que vai manter essa sequência. Os Bears estão... Sei lá, é uma questão de feeling. Tem muitas coisas que levam a acreditar que os Steelers têm condições totais de vencer esse jogo. Mas eu vou ficar com o palpite. Eu e o Ivo estamos indo com um palpite para os Bears, tá? Mais uma vitória, por mais que eu ainda queira ver o Caleb Williams com um desafio bem interessante, que deve ser essa defesa do Pittsburgh Steelers. Mesmo horário, tem New England Patriots com campanha 9-2, 8 vitórias consecutivas contra os Cincinnati Bengals, que estão 3-7, ainda sem o Joe Burrow, sem o Ja'Marr Chase, sem o Trey Hendrickson, jogando em casa no Paycor Stadium em Cincinnati, mas... Cara, esse time... A defesa dos Bengals ela é ruim, sem o Hendrickson ela é pior ainda, sem o Chase esse ataque tem problemas, o Joe Flacco eu acho que não vai conseguir ser um desafio para o New England Patriots, né? O ano passado os Patriots venceram os Bengals e complicaram a vida lá em Cincinnati também, seria a hora de ter o troco, né? Seria a hora dos Bengals atrapalharem a vida dos Patriots, os Patriots que lutam sim pela melhor campanha da AFC, mas eu vou de Patriots. Eu e o Ivo concordamos nessa aqui. Acho que New England tem um favoritismo bem destacado nesse jogo pela ruindade toda que é esse time dos Bengals. E aí, com campanha 3-8, vou me perguntar mais uma vez por que o Burrow tá tentando assim, tanto voltar para campo. Os Giants jogando lá no Ford Field, Giants 2-9 contra o Detroit Lions, que estão com campanha 6-4. Jackson Dart voltando... Mas eu acho que é um momento dos Lions. Os Lions não esperava que perdessem o jogo para os Eagles. Eu achei que eles tinham condições de vencer. E vai pegar um time agora que tá com um técnico interino, que tem... Que é fraco, né? Os Giants são um time ruim. É mal treinado, né? Tem material
muito bom nessa equipe, mas aí eu acho que o ataque vai prevalecer, o ataque dos Lions, e há uma boa defesa também. Eu acho que os Lions conseguem parar o Dart, ou quem quer que seja, o quarterback, e vencem esse jogo jogando em casa, que não pode bobear mais uma vez. 6-4, vai para 7-4, tem que se manter na briga, ele tem que se manter perto dos Bears, que devem ir para 8-3, então não pode ter mais um tropeço não a equipe do Detroit Lions. Também quem não pode tropeçar, aí tem mais dois times da NFC Norte se enfrentando, os Vikings meio que jogando a vida, já 4-6 contra os Packers 6-3, lá no Lambeau Field. Esse jogo tem a transmissão do GE.TV. Não é fácil não, cara, porque eu fiquei bastante decepcionado com os Packers na semana passada. Aliás, não só na semana passada, em algumas semanas já. Acho que os Packers estão jogando muito abaixo do que poderiam jogar. A defesa não está fazendo aquilo que a gente imaginou que ela... Imaginou não, que a gente sabe que ela é capaz de fazer. E o ataque tem tido alguns problemas inexplicáveis, né? Alguns drops ridículos, tá aquém do que pode produzir o Green Bay Packers. Jogando em casa tem o favoritismo ao seu lado, mas os Vikings jogam com uma necessidade tremenda, né? Tem ali a lei do ex, né? O pessoal tentando, o Aaron Jones tentando entregar contra os Packers. O Nine lá, o nosso J.J. McCarthy não vem bem desde que revelou para o mundo, né? A história do Nine. O Ivo foi de Packers. Eu vou acompanhá-lo. Eu vou de Packers, tá? Não me surpreenderia os Vikings vencerem, porque eu acho que tem qualidade no time para fazer alguma coisa. Os Vikings têm recebedores, tem o Edison, tem o Justin Jefferson, mas eu não sei até que ponto. Minha dúvida com relação ao J.J. McCarthy tem se comprovado, né, nesses últimos tempos aqui. Acho que tem condições de vencer, mas eu acho que os Packers não vão bobear nessa aqui. Não pode. Se tiver sonho, tiver pretensão ainda de ir para os playoffs. Jogando... esse aqui é complicado. Esse aqui é o jogo do final de semana, transmissão da ESPN e do Disney Plus, também lá no Game Pass, sempre. Chiefs, 5-5, jogando no Arrowhead Stadium contra o time sensação da temporada, o Indianapolis Colts, 8-2. Os Colts estão vindo de bye week, os Chiefs que perderam um jogo que não poderiam perder, né? Não poderiam ter perdido no final de semana, não. Perderam a partida para o Denver Broncos e agora estão com a corda no pescoço. É um time que pode ficar no under. Os Chiefs tinham previsão aí de 11 vitórias, o over-under estava ali em 11 vitórias, se perderem agora, já não ficam, né, 11,5, né, já ficam abaixo, ficam no under, e que situação complicada, porque você vai enfrentar, eu não tenho gostado nada do ataque dos Chiefs, os Chiefs estão tendo problema e vão encarar uns Colts que, por mais que tenham um desfalque ou outro, pode ter essa dupla, né, com o Ward e o Sauce Gardner, vai trazer um quesinho para o Kansas City Chiefs vindo de bye week, e eu acho que a minha sensação é que é o jogo que os Colts têm para mostrar que, não, a gente é de verdade. Vocês estão achando que o calendário é fácil, que tá tudo tranquilo, porque vocês não fizeram isso. A gente tá vindo de uma bye week, a gente se preparou, a gente teve um tempinho a mais para estudar, a gente teve um material de sobra, a gente tá olhando o que os Chiefs estão fazendo e o que eles não estão fazendo, e a gente vai tentar ir para cima deles. Vai apostar no jogo terrestre, Jonathan Taylor é um monstro, pode trazer problema ali, porque eu não consigo confiar no Daniel Jones, ok, mas até que ponto o Spagnuolo tá fazendo alguma coisa fora do normal, tá? Então, o Ivo foi de Chiefs. Eu vou discordar dele. É loucura, tá? O normal aqui é difícil imaginar os Chiefs 5-6. Muito difícil imaginar. Mas pelo entretenimento eu vou de Colts. Eu acho que os Colts têm material suficiente e vão querer mostrar que somos de verdade. Esse aqui é o jogo, é o statement, né? Como eles falam, é a hora que o cara bate ali na mesa e fala: eu sou de verdade e eu vou brigar. Então eu vou de Indianapolis Colts, o Ivo foi de Chiefs. Discordamos nessa daqui, tá? Seattle Seahawks contra o Tennessee Titans, jogando lá no Nissan Stadium. Os Seahawks vêm de derrota, né? Mas um jogo muito equilibrado. Aliás, um palpite que a gente errou, mas eu falei que era meio que na moedinha, né? Eu tinha ido de Seahawks
Falei que ia ser muito na moedinha o jogo. Aliás, a gente acertou. A gente foi de Rams, a gente acertou o palpite, mas falei que ia ser bastante equilibrado. Os Titans vão conseguir levar uma pressão, tá? O Simmons fez isso aqui na semana passada contra os Texans. Tem alguma qualidadezinha, mas no geral é muito difícil imaginar. 7-3 para os Seahawks, 1-9 para os Titans caminhando passos largos para ter a primeira escolha do draft mais uma vez. Eu não sei o que eles vão fazer da vida deles, mas tanto eu quanto o Ivo fomos de Seattle Seahawks. E aí a gente vai para a segunda janela, começando às 6h05 do horário de Brasília. Teremos os Jaguars 6-4 contra o Arizona Cardinals, que estão 3-7 lá no State Farm Stadium. O Ivo falou aqui, ó, Cardinals, kkkkkkkkkk. Porque ele tem que, é o personagem dele aqui, mas Marvin Harrison Jr. é dúvida, né? Talvez não jogue. Eu tenho gostado do time com o Brissett, é melhor. Não acho que vai ser. Não é totalmente descabido. Não acho que sejam tantos kkkkkkkk como o Ivo colocou. Tem uma chance dos Cardinals ganharem o jogo, sim, porque eu acho que flutua demais essa equipe do Jacksonville Jaguars. Né? Os Cardinals 3-7, eu acho que é um time que poderia estar um pouco mais. Uma campanha um pouco melhor. Mas tem muitas limitações, tem muitos problemas. O gargalo é muito grande. Eu vou ficar com o Jacksonville Jaguars, mas, cara, não acho que seja tão piada desse jeito aqui não, viu, Ivo? Eu tô confiante um pouquinho mais aí no seu time. No mesmo horário, você não pode deixar de perder. Cleveland Browns, campanha 2-8 contra os Raiders, campanha 2-8 lá no Allegiant Stadium em Las Vegas. O Ivo mandou a letra já, né? Ele falou assim, olha, quem perde, né? Quem assistir e vai perder assim como os Browns. Foi o que ele falou. Eu acho que os Browns vão ganhar, tá? Shedeur Sanders acho fraco. Aliás, foi muito mal na sua estreia, mas tá jogando em Las Vegas, vai querer mostrar um tempinho a mais, né? Não pegou no meio contra um time mais fraco. Essa defesa dos Raiders é muito ruim, cara. Ela tem o Crosby e nada mais. E a defesa dos Browns, ela é melhor. Ela vai perseguir, ela vai massacrar o Geno Smith, que não tem muito o que fazer. Eu vou de Cleveland Browns e já falamos muito desse jogo, tá? 6h25, ainda nessa segunda janela, nós teremos os Cowboys, que são campanha 4-5-1, jogando no AT&T Stadium contra o Philadelphia Eagles, 8-2, transmissão do Sport TV 3. Jogo bom, tá? Porque, pessoal, já falei aqui, segunda-feira, aliás, eu falei Thursday Night, era Monday Night, né? Os Cowboys venceram. Mas eu falei aqui que não achava o time ruim, tá? Eu não falei, os Cowboys venceram porque o jogo era fraco. Não, eu não sabia precisar se os Cowboys de fato tinham melhorado a sua defesa, como mostrou, né, com 11 pressões, vai conseguir fazer isso contra os Eagles? Pode ser, o Lane Johnson tá fora, né? Vai ter um problema nessa linha ofensiva, é um ataque que tá tendo seus vários problemas dos Eagles, mas é um jogo que vai me passar mais a impressão do que essa defesa dos Cowboys fez durante a bye week. Esse é o detalhe, tá? Não é um time ruim. O time dos Cowboys é um time bom, tem um bom ataque, tem uma defesa que é o limite, é o limitador nesse momento. O time não tá brigando mais por isso. Vencer aqui, acho que entra numa disputa, pode sonhar com alguma coisa a mais. Mas, sinceridade, eu não acredito. Né? Tanto eu quanto o Ivo fomos de palpite nos Eagles, por mais que seja complicado imaginar sem o Lane Johnson, essa linha ofensiva, o jeito que tá travado esse grupo, né? Como não deslancha toda essa relação do A.J. Brown, do Devonta Smith, esse burburinho todo, né? Mas eu acho que os Eagles vencem a partida sim. Também teremos Falcons e Saints no mesmo horário, Falcons 3-7 contra os Saints 2-8, transmissão da ESPN e do Disney+. O Ivo falou que quem assistir vai perder, e os Saints perdem também. Eu sou um pouquinho mais otimista, eu acho que os Falcons vencem. Né? Os Saints tá com o Tyler Shaw, mas sei lá, é um time que foi embarangando, vou dizer assim, foi ficando feio. Né? Eu acho que ele começou muito mais interessante do que se apresenta nesse momento. Não consigo confiar, então, por mais que seja Kirk Cousins, por mais que eu tenha dúvida que o Drake London tá fora do jogo também. Aliás, eu tô com um fantasy maravilhoso, que eu tenho o Drake London, eu tenho como é que chama? O Drake London, o Chase,
Não lembro quem que é meu outro, mas eu tenho os três. E o Led McConkey, dos Chargers, que tá no bye week, né? Então, meus três wide receivers estão fora. Tá muito fácil de escalar nessa semana aqui, tá? Eu fico com vitória dos Falcons, o Ivo também tá indo na vitória dos Falcons. Vamos pro Sunday Night Football, 10h20 da noite do domingo. Buccaneers 6-4 visitando o Los Angeles Rams. 8-2 lá no SoFi Stadium, partida bem interessante aqui, é o Baker Mayfield, transmissão do Sport TV 2, Baker Mayfield contra o Matthew Stafford sim, que é candidatíssimo ao prêmio de MVP, que provavelmente seria o favorito, considerando que é um prêmio de quarterback. Bom jogo, os Buccaneers têm ferramentas para isso, mas eu acho que o time está muito dependente do Egbuka. Né? Ainda acredito que é um time que vai conseguir chegar nos playoffs, que vai conseguir tirar algo a mais, mas o Ivo foi de Bucks, me pegou de surpresa. Tá? Semana passada ele confiou nos Bucks, ele tá insistindo aqui, tá dobrando a aposta, mas eu vou de Rams. Eu acho que os Rams estão num nível, num patamar superior aqui, com uma qualidade ofensiva. O que o Stafford tá jogando é brincadeira. Tem o Adams, tem o Puka Nacua, tem uma defesa forte que vai conseguir dar uma limitada bastante aqui no Baker Mayfield. Eu vou ficar com mais uma vitória dos Rams e mais uma derrota dos Bucks, né? Semanas consecutivas. E aí, pra gente fechar, a gente vai pro Monday Night Football, 10h15 da noite, no horário de Brasília, na segunda-feira, direto do Levi Stadium, transmissão da ESPN e do Disney Plus. Teremos os Panthers 6-5, brigando, hein? Tá brigando o Panthers contra o San Francisco 49ers. Os Bucks perderem, os Panthers estão olhando e falando: ih, rapaz, olha a minha chance aqui, hein? Olha a minha chance de passar aqui, mas difícil, porque os 49ers também com tantas lesões, os Panthers não são um time ruim não, cara, eles têm qualidade ali, mas ainda é muito de altos e baixos, né? Eu e o Ivo concordamos aqui, a gente vai de San Francisco 49ers. Acho que os Panthers têm alguma coisinha, tem alguma coisa ali, pode fazer uma conexão com o Teitaroa, pode ter algum tropeço dos 49ers, mas vou ficar com palpite em San Francisco, destacando também as equipes que estão de bye week, né? O Denver Broncos, os Chargers, os Dolphins e os Commanders, e eu também tô aqui com o agasalho dos Chargers, que eu ganhei de presente de aniversário de casamento. Eu também tô de bye week aqui, né? Minha semaninha de folga, mais ou menos, tá? Mais ou menos de folga, porque tem transmissão. Estarei no jogo do Seattle Seahawks na tela do Game Pass, Seattle Seahawks e Tennessee Titans, e conto com a audiência de vocês, mas amanhã vai ter vídeo. Eu vou vir falar aqui do Thursday Night. Eu tô indo viajar com a patroa, mas tô levando equipamento aqui porque não dá para deixar o site, né? Não dá para deixar o Toque Passa aí ao relento. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe. Deixe os seus palpites também, tá? Deixe os seus palpites e a gente volta de algum lugar. Aquele abraço. Valeu!